turma! Tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 29. Como a prof tinha dito para vocês, a prof vai vir mais vezes aqui falar com vocês e explicar as atividades, certo? Hoje nós temos uma nova atividade a fazer. Novamente, a gente tem um textinho para ler. Então, hoje a prof vai ler com vocês esses textinhos, para a gente entender junto como é que a história acontece, certo? Vamos prestar atenção? O nome da nossa história é A Aranha e as Uvas. A aranha estava à procura de um local para morar, mas desejava que esse lugar também lhe oferecesse alimentação farta. Por isso, ela procurou aqui e ali, prestando atenção principalmente nas áreas onde as moscas e os insetos se movimentavam em maior quantidade, até notar que isso acontecia em uma parreira de uvas, em torno dos cachos maduros. Nessa hora, ela disse para si mesma: já sei o que eu vou fazer. Então, a aranha subiu ao alto da parreira, procurou um cacho grande e bonito e se instalou da melhor forma que pôde entre as uvas, à espera que as moscas e os mosquitos se aproximassem dela em busca de alimento, para então poder pegá-los. E assim ficou fazendo com sucesso por algum tempo, pois nenhuma das presas que caçava poderia ter suspeitado que uma predadora gulosa estivesse ali, aguardando a melhor oportunidade para conseguir o que queria. Mas, contudo, nessa vida tem um começo, um meio e um fim. A época da colheita chegou. Os cachos de uvas foram apanhados pelo fazendeiro, levados para a vinicultura, jogados dentro de um tacho e espremidos até a última gota, entre eles o que escondia a aranha, que desta forma acabou morrendo. Triste, né? Mas acontece. Dentro da armadilha que ela mesma tinha preparado para capturar os insetos que lhe serviam de alimento. Esta história, ela tem uma coisa que a gente chama de moral da história. E ali embaixo do texto, a prof deixou anotadinho para vocês. Qual é a moral dessa história? O feitiço quase sempre vira contra o feiticeiro, né? Então vamos entender essa história. A aranha, como qualquer ser vivo, quer um lugarzinho para morar e também quer comer para se manter viva, né? O que ela fez? Ela procurou o melhor lugar. E onde foi? Dentro de um cacho de uva. Ela se escondeu bem quietinha lá dentro, colocou as suas teias e esperou que os mosquitinhos viessem. Quando os mosquitinhos vinham, ela os caçava e os comia. A gente pode até dizer que as aranhas são nossas amigas, né? Por quê? Porque elas comem os mosquitos que nos incomodam, que nos perturbam e alguns que até nos trazem doenças, né? Então a aranha nos dá essa ajuda. Ela come esses mosquitinhos, certo? Agora vamos pensar na parte escrita da nossa história. Lembram que a gente está aprendendo a ler e escrever? Vamos pensar como é que a gente escreve algumas dessas palavras e entender o que elas significam, certo? No texto, fala que a aranha queria uma alimentação farta. Alguém sabe o que é a palavra farta? Não é de falta. Farta tem um Rzinho no meio. Vamos pensar? Ó, farta e falta. Quando a gente faz o a gente está fazendo o som da letra L. Então, são duas palavras diferentes. Quando uma coisa falta, quer dizer que ela não tem.
não está ali, está faltando. Quando a gente diz que uma coisa é farta, a gente quer dizer que tem muito dela, muito, certo? Então eu posso dizer para vocês que a minha saudade de vocês é farta, porque é muita saudade, certo, pessoal? A aranha, ela queria uma alimentação, comidinha, farta, ela queria muita alimentação. Então ela se escondeu dentro de um cacho de uva. Agora vamos pensar, onde nascem os cachos de uva? Vocês sabem? Eles não nascem em árvore. Eles não são uma raiz. Eles são uma fruta que nasce penduradinha em uma parreira. Parreira é uma plantinha que ela vai subindo nos galhos de outras plantas para se manter elevada, erguida do chão. Então, ela é uma planta que ela precisa de apoio para ficar em pé. A gente chama de parreira, certo? Outras palavrinhas que tem no nosso texto, que vocês podem ficar pensando, o que será que a professora quis dizer? Nenhuma das presas que a aranha caçava poderia ter suspeitado. O que são presas? É o que vai ser preso. Então, os bichinhos que ela queria pegar eram as presas dela, porque ela iria pegá-los, certo? Nenhum podia ter suspeitado. O que é suspeitado? Essa é mais fácil, né? Quando a gente suspeita de algo, quer dizer que a gente imaginou que algo poderia ser ou estar acontecendo, né? Então, ela suspeitou, ela imaginou que poderia ser, tá, pessoal? E lá no finalzinho, diz assim, no final, né, da temporada de colheita, todos os cachos de uvas foram colhidos e levados para a vinicultura. Alguém lembra? Vinicultura vem da palavra vinho, cultura de vinhos. Então, as uvas, que é aquela fruta deliciosa que a gente come, ela também é usada para fazer vinhos e sucos. A vinicultura, ela é um lugar onde eles levam os frutos, espremem os frutos, tiram o suquinho dele e com esse suquinho eles fazem o suco concentrado e o processo para a formação do vinho, tá? Esse é o nome do lugar, vinicultura. A tradição antiga das viniculturas eram colher as uvas, colocar dentro de um tacho de madeira, que era como se fosse uma piscina pequenininha assim, de madeira redondinha, e as moças lavavam os seus pés, entravam nesse tacho e pisoteavam nas uvas até espremê-las todas. E o suco dali, então, era levado para ser produzido o vinho. Então, tacho é uma coisa que ainda se usa em alguns lugares. Hoje já existem de outros tipos. No nosso texto, eles estão falando do tacho de madeira, usado para o vinho. Mas existem o tacho de alumínio, o tacho de outros metais que é usado na cozinha, que também é um utensílio grande para fazer grandes porções de comida. Certo, pessoal? Então, todo mundo entendeu esse texto? Tranquilo, né? Agora, lá na outra atividade de vocês, a prof colocou algumas imagens para facilitar para vocês e algumas perguntinhas para a gente pensar no texto. O que eu quero que vocês façam? Copiem no caderno, com calma, coloquem a data, como sempre. Hoje é 29 de junho, tá pertinho do fim de junho, né? Amanhã é o último dia. Hoje é 29 de junho do ano de 2020. Quem é que lembra como é que faz a data? 2020 era 2020. E o que a gente coloca no final de todas as frases?
ponto final, tá? Abaixo da data, vocês vão colocar as perguntinhas. Que texto interessante, né? Vamos pensar. Quem era o personagem principal desta história? Fácil, né? A aranha. O que ela desejava? Ela desejava um lugar bem próprio, bom, aonde ela tivesse muita comida. Ela conseguiu o que ela queria? A história dessa personagem faz você lembrar de alguém? Então, agora vamos escrever quem lembra, como se escreve. Bem, quando a prof pergunta se lembra de alguém, vocês lembram de alguém que goste de comer bastante? Que queira um lugarzinho bom e protegido para morar? A maioria das pessoas, né? Mas vocês conhecem alguém que fez alguma coisa e depois se deu mal? Por isso que a gente tem que ter muito conhecimento, estudar bastante, ficar cada dia mais sabido. Por quê? Porque o conhecimento nos permite sempre fazer as melhores escolhas. Porque a escolha, ela faz parte da vida. A gente sempre vai escolher. Se a gente quer ir para a direita ou para a esquerda, se a gente quer botar uma blusa vermelha ou uma blusa azul, a gente pode escolher. Mas toda escolha, ela tem uma consequência. Pode ser uma consequência boa. Eu escolhi botar um casaco, então eu estou quentinha. Pode ter uma consequência ruim. Se hoje eu resolvesse botar uma camisetinha de